A seguir, Hora da Notícia. Um novo projeto que busca regulamentar as atividades dos aplicativos de transporte individual, como o Uber em Passo Fundo. A gente fala sobre o assunto aqui no estúdio com um dos autores, vereador Matheus Vespe. Mais de 30% dos idosos não sabem quais medicamentos utilizam. O dado foi constatado por uma pesquisa feita no Hospital São Vicente de Paulo. E ainda, mulheres advogadas de Passo Fundo se reúnem para discutir o preconceito na profissão. Hoje é segunda-feira, 19 de março, é Hora da Notícia. Através de um estudo sobre o problema da desnutrição em idosos, em razão de fatores como solidão, perda de dentes e isolamento, é que a equipe do Hospital São Vicente de Paulo constatou outra situação. Os idosos não tomam os medicamentos de forma correta. O resultado, emergências lotadas. Estamos apenas em março. O inverno ainda está longe, mas olha como está a emergência do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo. Lotada. E o que chama atenção é que praticamente só tem idosos aqui. E uma das razões é o uso inadequado de medicamentos. Eles não sabiam o nome da medicação que eles utilizavam em casa. Ou sabiam o nome e o modo que tomavam, mas não sabia a concentração. E isso, então, dificulta que eles tomem a medicação de modo correto. Outra coisa que a gente observou também foi que a maioria era analfabeto, tinha o fundamental incompleto. Isso faz com que eles não compreendam todos os medicamentos, que eles usam toda a terapia, né? Assim, geralmente, eles utilizavam, então, por auxílio do familiar, as medicações, né? E isso a gente observou bastante. A maioria dos idosos relatavam que era um filho ou um parente que auxiliava eles a utilizar as medicações. A Jaine e a Cariane fazem parte da equipe de residência multiprofissional integrada em saúde do idoso do Hospital São Vicente de Paulo, que inclui ainda um profissional da nutrição. E foi após um estudo sobre o problema da desnutrição que a falta do uso adequado de medicamentos chamou a atenção. A partir daí, elas fizeram um estudo de um mês para detectar as causas e consequências disso. Elas ouviram 67 idosos e identificaram que a maioria possui diagnóstico de doenças do coração, seguido de diabetes, câncer, hipertireoidismo, doenças neurológicas, renais, respiratórias e gastrointestinais. Na maioria das vezes, quando eles chegam aqui, sem essas receitas, né, acaba interrompendo essa terapia medicamentosa que eles já tinham em casa, né, que já tinha um acompanhamento. Aí a dor volta. A dor volta, acaba com que eles vêm reinternando várias vezes, né, trazendo outras complicações, porque esses pacientes que têm doenças crônicas, eles precisam estar usando da terapia medicamentosa para o tratamento ter uma boa eficácia, né. As doenças do coração lideram as internações aqui no hospital. A dona Maria de Maral, aos 69 anos, o coração e o problema do diabetes têm mudado a rotina da idosa. Ela toma mais de 10 remédios todos os dias. 7, 8, 9, 10 comprimidos, 11. Por dia? Por dia, 11 comprimidos por dia. E não esquece nenhum? Não, porque eu tenho meu marido que é bom da cabeça, que me ajuda. Senão eu esqueço. Eu ainda enxergo pouco, daí eu tenho tudo... Vem toda a medicação do posto de saúde para mim, daí depois eu coloco tudo numa caixinha, quais tomo de manhã, quais tomo de tarde, e ainda me confundo às vezes. A senhora veio aqui por problemas de coração, né? Problema de coração. E agora como é que tá? 6 anos atrás eu fiz já 4 pontos safena. E agora E agora também me deu ameaça de infarto, mas até hoje estou ficando bem. A dona Irma de Nicolau Vergueiro vive situação parecida. O coração deu um susto na idosa recentemente. Ela diz tomar os remédios de acordo com a ordem do médico. Para pressão alta faz muitos anos que eu estou tomando remédio. E a senhora não esquece de tomar? Como é que é? Toma direitinho? Tudo direitinho. Não me esqueço. E são quantos remédios que a senhora toma por dia, mais ou menos? Mas olha, agora tenho aquele simvastatina e o Coqueclide, uma coisa assim. São só 2? 2. Mas tem uma dica que todo farmacêutico dá, que é a questão das cores, né? Isso tu sentiu que funciona ou não?
Alguns idosos relataram para nós a cor da medicação, mas a gente sempre fala para eles, frisa, né? É importante saber o nome da medicação, também a concentração e o jeitinho que eles tomam. Daí o que a gente estava querendo frisar nesse trabalho, para o profissional da saúde e também para o familiar e para o idoso, era a importância de trazer a receita da medicação, ou uma cópia, ou uma lista, né, com o nome, a concentração e o modo que eles tomam, para que quando sejam internados ou vá em uma consulta médica, o médico tenha ciência das medicações e possa prescrever durante a internação, para dar uma sequência, né, no tratamento. A gente vê que os pacientes chegam aqui tudo descompensado, também doenças respiratórias, agora quando muda a temperatura a gente vê que é bastante, e isso provavelmente é por esquecimento dos medicamentos, né? A lei que regulamenta as atividades dos aplicativos de transporte individual em Passo Fundo e que entraria em vigor em abril poderá ser alterada. Isso se a Câmara de Vereadores aprovar um novo projeto apresentado na semana passada pelos vereadores Matheus Vespe e Gabriel Tozon. As alterações só terão validade se o Executivo sancionar e o que for aprovado, então, pelo Legislativo. Quem está conosco para nos explicar sobre esse projeto é um dos autores do novo projeto que pretende mudar a lei proposta por ele mesmo no ano passado, é o vereador Matheus Vespe. Seja muito bem-vindo ao PFTV, vereador. Obrigado, Kelly. É uma alegria poder dialogar com os telespectadores da TV UPF e colocar, claro, toda a nossa população a par desse assunto que é tão importante para a comunidade. Vereador, por que a proposta de mudança só ocorreu depois do anúncio, então, que a Uber não viria para Passo Fundo? Na verdade, o projeto original foi aprovado em dezembro de 2017, foi uma proposta iniciada a discussão na Câmara de Vereadores em julho de 2017, seguindo, é claro, o espírito legislativo das cidades que até então no Brasil haviam regulamentado esse tipo de matéria. Eram poucas cidades, importa dizer, como, por exemplo, Porto Alegre, Brasília, Curitiba e Vitória. Essas cidades, é claro, possuem legislações semelhantes à que nós temos em Passo Fundo atualmente, que podemos dizer são legislações conservadoras. Por uma questão de prudência, obviamente, nós seguimos aquilo que as cidades que haviam regulamentado e que o Uber estava em funcionamento, assim como outras empresas, adotavam. Claro, Passo Fundo foi a primeira cidade do Brasil a aprovar esse tipo de legislação sem o funcionamento de aplicativos. Isso é um fato sui generis no Brasil. Nas outras cidades, por exemplo, essas que citei, os aplicativos vieram, se instalaram e em um momento posterior ocorreu a regulamentação. Claro que isso gerou até um conflito, muitas vezes de falta de fiscalização do Poder Executivo e muitas vezes de falta de cumprimento por parte das empresas, porque a legislação, como falei, veio em um momento posterior tentando sanar problemas que se originaram ao longo do tempo. Aqui em Passo Fundo, claro, o objetivo foi criar essa regulamentação. Todavia, o assunto ainda estava num limbo jurídico no Brasil até dias atrás, quando o Congresso aprovou uma legislação que define como será regulamentado isso dentro do país. Então, é claro, nós não tínhamos como em julho de 2017, e como falei, estávamos seguindo o espírito da legislação das cidades que haviam aprovado a matéria, adivinhar aquilo que o Congresso aprovaria em fevereiro de 2018. E é claro, até porque se nós fizéssemos um projeto muito liberal, digamos assim, em julho de 2017, correríamos o risco, com a aprovação da lei do Congresso, de tornar a nossa lei ilegal em alguns pontos. Questão, por exemplo, das placas, vamos citar como uma questão exemplificativa. Agora, é claro, como no dia 28 de fevereiro houve a definição do Congresso, que é a obrigação de cada município regulamentar sobre esse assunto, nós podemos considerar que Passo Fundo já deu um passo muito antes de outras cidades. Todas as cidades, por exemplo, as da região, que inclusive já contam com esses serviços, muito em parte pelo trabalho que fizemos ao longo do ano 2017 para mostrar essa demanda da região norte para empresas como Garupa, Cabify, Safer e Uber. Então, na verdade, essas cidades terão que, em algum momento, regulamentar essa matéria. Aqui em Passo Fundo, nós já fizemos isso. É claro, o que nós estamos propondo agora, tão somente, é a adequação da nossa legislação com as alterações que foram feitas pelo Congresso Nacional. Agora, vereador, essas cidades que o senhor citou, que vocês se inspiraram para a criação da lei, a Uber, né, em uma notificação, né, classificou as leis como muito rígidas. Essas outras cidades têm as leis, a lei então é semelhante com essa que foi criada aqui em Passo Fundo? Sim, essas cidades que nós falamos, até porque, como falei, eram as cidades que haviam feito legislações nesse sentido. Muitas cidades se negavam a legislar sobre o tema, até porque era um limbo jurídico. De fato, não havia definição do Congresso se os municípios teriam que legislar sobre isso ou não. Eu tinha a interpretação na época que os municípios teriam competência e obrigação de legislar e o Congresso acabou confirmando a tese que eu tinha em julho de 2017. Porque agora, é claro, ou os municípios concedem individualmente para cada município uma autorização para
praticarem essa atividade comercial ou regulamentam a questão. Obviamente que todos os municípios irão regulamentar essa questão. Todavia, nesses municípios que já possuíam uma legislação como a de Passo Fundo, havia uma inércia na fiscalização por parte do Poder Executivo e, de certo modo, também uma falta de cumprimento por parte das próprias empresas. Existia lei no papel, mas exatamente. Não funcionava. Agora, claro, em algumas cidades o Uber pagava ISSQN, isso não ocorria em todas. Por exemplo, na cidade de São Paulo ocorria o pagamento desse tributo, em outras não. O que nós queremos aqui, tão somente, é regulamentar isso para que nós possamos ser a primeira cidade do Brasil com lei a regulamentar o aplicativo e o aplicativo cumprindo a lei. Nós falamos semana passada com o gerente de relações institucionais da Uber, que é o Ricardo Ribeiro, gerente no Brasil, e ele afirmou que o desejo da empresa é vir a Passo Fundo. Eles só começaram o cadastro aqui na região norte do estado pelo trabalho de divulgação das demandas da região norte do estado e, obviamente, que o sonho deles é vir a Passo Fundo. Todavia, por que ainda não o fizeram? Uma questão bem simples. Estão atuando nas cidades que ainda não possuem regulamentação e que, em algum momento, terão que regulamentar e, claro, a Uber espera que essas regulamentações ocorram de um modo aberto e favorável às empresas, não apenas a Uber, a qualquer outra empresa que exerça o mesmo tipo de atividade comercial. Lembrando, é claro, que até então essas empresas não precisavam adentrar no varejo jurídico das cidades. A Uber, por exemplo, não precisava se preocupar com o ordenamento jurídico dos municípios, porque até então isso não estava definido. A partir de então, do momento que o Congresso definiu que cada município tem que legislar, obviamente que a empresa começou uma nova política, se preocupar com as legislações de cada cidade onde irão atuar. Todavia, como Passo Fundo tem uma regulamentação, eles não poderiam atuar em Passo Fundo, embora legalmente pudessem, sem que isso ocasionasse para a empresa a dificuldade de, em um momento posterior, alterar a própria legislação. Pense comigo, como justificar a alteração do projeto se, por exemplo, o Garupa já funciona em Passo Fundo e a Uber viesse nos mesmos moldes da atual legislação, atuando com essas regras? Ela teria pouca força, creio eu, até de justificar uma alteração da legislação. Então, ela está atuando nas outras cidades, isso foi nos repassado pelo próprio gerente da Uber, para que nós possamos, antes de adentrar aqui em Passo Fundo com essas empresas, modificar a legislação, adequar a legislação do Congresso e aí sim, tornar a legislação de Passo Fundo, isso foi dito pelas palavras do próprio gerente, uma legislação espelho para as demais cidades. Do contrário, poderia ocorrer um processo muito prejudicial às próprias empresas. Imaginemos o caso de cada cidade regulamentando a lei a seu próprio gosto, criando dificuldades para a atividade econômica. A Câmara de Vereadores ouviu as empresas antes da criação do seu projeto aprovado? Na verdade, a única empresa que se deslocou até Passo Fundo, de fato, para buscar ter uma noção do mercado foi a empresa Garupa. Nós temos a empresa Cabify, a empresa Safer, que atua em capitais. Por exemplo, então, não é o caso da nossa região. Passo Fundo é, talvez, uma das poucas regiões interioranas do Brasil que a Uber está atuando. Consequentemente, obviamente, principalmente a partir, como falei anteriormente, a partir da regulamentação do Congresso, há uma necessidade de adequação da nossa legislação para que se torne também uma atividade propícia a essa empresa. Não há vedação jurídica para a vinda do Uber em Passo Fundo. O exemplo disso foi que essa legislação já existe em outras cidades e o aplicativo atua com mais ou menos rigor na fiscalização. Agora, todavia, é uma questão de política da empresa que nós devemos também respeitar, que em algumas legislações, por exemplo, foi o caso de Passo Fundo, ela não fosse tão benéfica ou tão chamativa para a empresa. E por isso até o intuito, não apenas, é claro, de trazer mais empresas, e esse foi o intuito meu e do vereador Roberto, ao flexibilizar a legislação, mas também de adequar a questão legal que o Congresso definiu. Do contrário, nós colocaríamos a nossa legislação em contrariedade com a lei nacional. Um exemplo bem claro é que o Congresso definiu a impossibilidade de que municípios limitem as placas para veículos tão somente da própria cidade. Então, se o Congresso definiu isso, nós não podemos deixar na nossa lei de modo diverso. Rapidamente, vereador, da lei que foi sancionada, quantos pontos devem ser alterados, então, com esse novo projeto? Com esse novo projeto, nós vamos retirar alguns pontos que creio que irão beneficiar a todos, motoristas e usuários. A questão de possibilitar placas de outros municípios, o que facilita até, principalmente, carros de aluguel, que possuem geralmente placas de outras cidades. Tornar desnecessário o pagamento de taxa de operação, até porque a Uber se comprometeu a pagar o ISS, isso foi muito oportuno, fiquei feliz de ouvir do gerente isso, que a empresa, ao vir a Passo Fundo, quer sim pagar o ISS, algo que não aconteceu em nenhum município brasileiro e que será possível tão somente pelo fato de nós termos uma legislação aprovada. Nos outros municípios em que a empresa, por exemplo, está atuando, Carazinho, Erechim, por não existir legislação, esse pagamento de tributo ainda não será possível. Então, além dessa taxa de operação que nós iremos eliminar, deixando tão somente o ISS, a questão do emplacamento, a questão também de possibilitar e reforçar a possibilidade de taxistas, permissionários de táxi, se utilizem também dos aplicativos com seus veículos próprios, é claro, não com seus veículos de permissionários, e algumas outras medidas, como, por exemplo, também a isenção de realização de cursos. É mais uma forma de facilitar que o motorista, que já fez, é claro, toda aquela parte burocrática, respeitando as legislações de trânsito,
trânsito, na elaboração da sua carteira nacional de habilitação, possa pegar o seu carro, sair dirigindo e ganhando novas rendas para também sustentar a sua família. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e um bom trabalho. Muito obrigado. E a regra que exigia curso e prova para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, que entraria em vigor em junho, foi cancelada pelo governo. De acordo com o Ministério das Cidades, a revogação foi feita para evitar gastos extras aos condutores. Agora, os motoristas deverão continuar se submetendo aos exames de aptidão física e mental, que já são obrigatórios. Mesas temáticas, troca de experiências para professores de escolas e para a comunidade acadêmica. Atividades que vão fazer parte da programação do 5º Seminário da Associação Nacional de Políticas e Administração da Educação, a ANPAI. O evento, que acontece aqui na UPF, está com inscrições abertas e a Fani nos conta mais. E para trazer mais informações sobre o 5º Seminário da ANPAI Regional Sul, eu converso agora então com o coordenador do evento, o professor Telmo Marcon. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Iniciamos falando então sobre a missão da ANPAI. A ANPAI é uma associação nacional de políticas e administração da educação. É a associação mais antiga que tem no Brasil nesse campo. E ela vem pesquisando desde 1961 temas e questões vinculadas às políticas de educação no Brasil e nas regiões, enfim, basicamente por ali. Então ela tem a missão básica de investigar, pesquisar e socializar. O evento é o momento de socializar as pesquisas que estão sendo produzidas também. Esse momento de socialização, ele acontece então de 11 a 13 de abril, está com inscrições abertas. As inscrições vão até quando, professor? Agora a inscrição é para participação como ouvinte. A participação com inscrição para apresentação de trabalho já encerrou. Então as inscrições vão até o dia 30, no site do evento, que é o www.upf.br/ANPAI 2018. Há um campo específico que é a inscrição e bem tranquilo. E os preços são bem acessíveis assim para inscrição, com diferencial para alunos de graduação, de estrito senso, professores da rede municipal, estadual, enfim. Ele é aberto para esse público. Professor, é importante a gente falar um pouquinho da programação, que ela está bem completa. Nós estamos com o tema escolhido é o tema das políticas de educação como campo de disputas. E o subtítulo é Tensões entre o Público e o Privado, que é um tema extremamente atual e relevante, que são esses diferentes projetos de educação que estão em pauta. Então temos assim várias atividades culturais intercaladas com a atividade também do evento. Tem shows, a convocação é para que o pessoal possa se inscrever e que nós tenhamos um público bastante expressivo para exatamente usufruir de toda essa riqueza que vai ter durante esses dias. Tá certo. Muito obrigada, professor. Tenha um excelente dia, um excelente evento também. Bem, você não perca então o período aí de inscrição que vai até o dia 30 de março. Mais informações você confere nos endereços que estão aparecendo aí na tela. Voltamos ao estúdio. E depois do intervalo, mulheres advogadas de Passo Fundo se reúnem para discutir o preconceito na profissão. E depois do intervalo, nós já voltamos. Comunidades sustentáveis que promovem a educação socioambiental através da integração de diferentes áreas do conhecimento. Esse é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar aqui pela UPF TV hoje às 8h30 da noite, tem reprise amanhã e quinta às 8 da noite. A semana começou com chuva em Passo Fundo e região. De ontem até hoje pela manhã choveu aqui em Passo Fundo 3 milímetros. Do total de chuvas já registradas no mês, chega a 88 milímetros, o que representa 61% da média prevista, que é de 136 milímetros para março. Veja então como deve ficar o tempo nos próximos dias. A previsão do tempo para terça-feira é de céu encoberto pela manhã e muitas nuvens no decorrer do dia. Mínima de 19 graus e máxima que chega a 23.
O tempo continua nublado com bastante nuvens também na quarta-feira. A mínima fica na casa dos 15 graus e a máxima sobe um pouco, chega a 25. Agora a gente fica sabendo os resultados dos atletas apoiados pela UPF em competições que aconteceram no final de semana. O ciclista Lorenzo de Oliveira Vutic ganhou o título de campeão sub-30 na primeira volta iote de ciclismo. Já os judocas Eni Oliveira Pires e Daniel dos Passos participaram da seletiva para o Campeonato Brasileiro Regional. Enia foi classificada na categoria sub-15 e Daniel nas categorias sub-21 e sênior. E hoje o Esporte Clube Passo Fundo entra em campo para uma partida contra o Brasil de Farroupilha. O jogo começa às 8 da noite no Estádio das Castanheiras e é válido pela terceira rodada da competição. Elas representam as mulheres que buscam por seus direitos, mas também passam por situações de violência de gênero dentro da profissão. As advogadas de Passo Fundo tiveram um momento especial para debater a profissão neste mês da mulher. Os bustos viraram campo de manifestação na Faculdade de Direito. Feitos pelo curso de Artes Visuais, eles pediam por palavras, termos que representassem um pouco do que é ser mulher e quais pedidos temos para fazer hoje. O assunto foi parar no auditório da faculdade. Ali, mulheres advogadas e estudantes do curso compartilharam do aprendizado de figuras já experientes na área. Uma delas era Cléa Carpe, a primeira mulher a receber a maior honraria da Ordem dos Advogados do Brasil em mais de 80 anos de instituição. A capacidade técnica da advogada é extraordinária. Eu vejo aqui o número, a presença de estudantes que serão advogadas, o Ministério Público, a magistratura, mas eu creio que o desafio é a inserção no que diz a advogada, nos órgãos de decisão da classe, nos órgãos de decisão, nos conselhos, a necessidade que esta voz, a voz da mulher advogada, se faça ouvir para dar os rumos, as prerrogativas, a defesa da advocacia e os rumos também da cidadania. O que nós sentimos é que as mulheres estão mais conscientes de que elas realmente têm que fazer o seu papel, que é de se inserirem na sua entidade de classe, na própria sociedade, nas diversas instituições. Eu acho que a mulher ela tem que sair dessa zona de conforto ou dessa situação que ela sempre foi colocada como alguém que está numa situação de fragilidade para assumir o seu papel com igualdade de direitos e deveres. O encontro também levantou exemplos de violência de gênero dentro da profissão e formas que as mulheres têm de denunciar e se posicionar sobre eles. Aquela que defende, aquela que tutela, aquela que leva as demandas de outras mulheres e de outros homens, né, até o judiciário, também precisa conhecer os seus direitos e as suas necessidades, onde buscar esses seus direitos enquanto profissional. Infelizmente, o fato de ser advogada não nos protege de não acontecer conosco violências de gênero que outras mulheres sofrem. Em sendo mulher, você passa por situações, sim, que a desigualdade vai nos levar a isso. A palestra foi realizada pelo projeto de extensão da UPF, o Projur Mulher, e a subseção OAB de Passo Fundo. Essas foram as informações de hoje. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um ótimo começo de semana.